A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Edson, sou cooperador da obra do Senhor e, pela misericórdia de Deus, eu sou um dos professores da nossa igreja local. Vamos estar estudando a nossa lição de número 6, que tem como título A Pecaminosidade Humana e a sua restauração a Deus. Nosso texto áureo nos diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos, no capítulo 3, versículo 23. A nossa verdade prática nos fala o seguinte: reconhecemos a pecaminosidade de todos os seres humanos, que os destruiu da glória de Deus, e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-lo a Deus. Então, isso aqui é uma verdade na qual a humanidade precisa dessa restauração. Vamos ler novamente a verdade prática. Somente a pecaminosidade de todos os seres humanos, irmãos, reconhecemos a pecaminosidade de todos os seres humanos que os destruiu da glória de Deus. E é que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-lo a Deus. Resumindo aqui, somente o arrependimento e a fé na pessoa de Jesus Cristo é que podemos sermos restaurados a Deus perante a pecaminosidade da raça humana. Desde já, amados, aconselho que vocês estejam de posse da revista da Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD, pelo seguinte, para que nós possamos juntos acompanharmos cada detalhe desta lição. Também recomendo a vocês que nos nossos slides, em toda esta lição, infelizmente eu não consegui corrigir ainda o caso do meu teclado que está com erros de português. Então, eu não tenho aí acentuações, Está bastante precário essa situação. A letra I a letra E trocando por I, e não, estou sem acentuação grave, estou sem C cedilha, estou aí sem hífen. Está bastante precária a nossa lição, mas dá para a gente entender. Então vamos à nossa frente. A nossa leitura bíblica em classe, eu não vou ler para nós ganharmos tempo, e acredito que todos possam acompanhar de posse da revista, mais uma vez, alertando, e assim já sabemos do assunto que nós vamos tratar. Então vamos pular esta parte e vamos entrar aqui na nossa introdução. A nossa introdução eu vou estar lendo na nossa revista, e depois eu vou voltar aqui no slide para a gente estar mostrando alguns detalhes do slide. A nossa introdução nos diz o seguinte: a doutrina do pecado é conhecida nos tratados de teologia como amortiologia,
da palavra grega amortia. O estudo se refere à sua importância, à suma importância, que se trata do problema básico de todos os seres humanos. Todos os conflitos no mundo e as confusões existentes na humanidade são manifestações do pecado. Ninguém pode se livrar dele, mas o Senhor Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores da condenação eterna. O enfoque da presente lição é definir e explicar o pecado, bem como apresentar o meio divino para a solução humana. Muito bem, vamos aqui explicarmos perante o nosso slide. Então, no nosso slide seguinte, na nossa continuação aqui do nosso slide, vamos entrar aqui na nossa introdução, para nós entendermos o que a revista quer falar com nós. A nossa introdução nos diz assim, olha, a armotiologia é a doutrina é a doutrina do pecado na teologia, tá? Esse nome aqui quer dizer é a doutrina do pecado na teologia. Eu dividi isso aqui em dois pontos. Eu chamei de A e chamei de B. E diz o seguinte: é o problema básico de todos os seres humanos. Nós lemos na revista. Ou seja, 100% pecou. Não tem nenhum justo sequer. Isso está escrito lá em Romanos, no capítulo de número 8 de Romanos. Não existe nenhum justo sequer. Todos pecaram. Capítulo de número 3 de Romanos. No nosso tópico B, eu diz o seguinte, no nosso ponto B, eu diz o seguinte: ninguém jamais se livra desse problema. Ninguém jamais se livra deste problema. Nós lemos que na nossa revista nós lemos o seguinte: porque se trata do problema básico de todos os seres humanos. Ou seja, todos os conflitos do mundo existem na humanidade são manifestações do pecado. Ou seja, todos os conflitos que existem na humanidade é de manifestação do pecado. Então, ninguém se livra, ninguém jamais pode se livrar desse problema. Então, com base nisso, ninguém pode se livrar desse problema. Agora nós queremos saber como fazer para esse problema. Jesus, ele veio como solução. Jesus, ele veio como solução para salvar os transgressores da condenação. Vocês podem estar vendo aí que eu estou com problema de acentuação, como eu falei no início. Ele veio para esse fim, tá? Ele veio para salvar a humanidade dessa condenação. No nosso título aí diz, ó, ninguém pode se livrar dele, mas o Senhor Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores da condenação eterna, escrito aí na nossa revista. Muito bem, então nós vamos agora ao nosso primeiro tópico. Nosso primeiro tópico tem como título o seguinte: definindo os termos. Nosso primeiro tópico nós temos 3 subtópicos, onde vai tratar de o pecado. O primeiro subtópico ele fala de o pecado. O segundo subtópico diz o seguinte: os termos hebraicos avon e perá.
Esse aí tem um acento, mas eu estou com problema, como eu falei. Penha. E o nosso terceiro tópico fala de o que é pecado. Vamos aqui estar falando cada um desses tópicos. Vamos chegar aqui no nosso primeiro subtópico. Pecado. Pecado. Vamos ler na nossa revista. Há uma lista extensa de palavras na Bíblia para designar o pecado. Erro, iniquidade, transgressão, maldade, impiedade, engano, sedução, rebelião, violência, perversão, orgulho, malícia, concupiscência, prostituição, injustiça, etc. Além dos verbos e adjetivos cognatos, muitos desses termos e outros similares são da sombria lista apresentado pelo apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 1, versículo 29 ao 32, e Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Mas há um termo genérico para designar o pecado com todos os seus detalhes, rachar ou rachar, e seu equivalente verbal, shahá. Pronuncia-se rata com H. Aspirado, que literalmente significa errar o alvo. Errar o alvo. O substantivo derivado desse termo aparece pela primeira vez no relato do assassinato de Abel por seu irmão Caim. E se não fizesse bem, o pecado jazia à porta. Continuando. O seu equivalente grego na Septuaginta e no Novo Testamento é hamatia. Hamatia. Esta palavra na Septuaginta traduz 24 termos hebraicos no Antigo Testamento referente ao pecado. Muito bem. Vamos ao nosso slide. No nosso slide eu digo o seguinte, mostrei aí os vários nomes, né, que se dão o pecado, que a Bíblia fala no pecado, onde eu falei aí do erro, iniquidade, transgressão, maldade, impiedade, engano, sedução, rebeldia, violência, perversão, orgulho, malícia, concupiscência, prostituição e injustiça. Tá, isso nós já lemos, então vamos passar essa parte aqui. Muito bem. Aí, uma curiosidade, eu disse o seguinte, perante essa leitura, nós chegamos, eu cheguei numa pequena conclusão aqui, onde nós vamos estar falando, primeiro, no nosso primeiro subtópico. Pecado versus verdade. Traçando aí uma linha horizontal, nós sabemos que errar, a nossa lição falou aqui que o pecado faz o cristão, o ser humano, errar o alvo. Nós erramos o alvo quando se trata aqui do pecado. Olha aqui onde ele falou. Ele diz o seguinte, que literalmente significa errar o alvo. O termo aqui do verbo chatá, pronuncia-se rata com H, aspirado, aspirado, que literalmente significa errar o alvo. O substantivo derivado deste termo aparece pela primeira vez no relato do assassinato de Abel e Caim. Tá, mas definindo isso aqui, se trata de errar o alvo, então isso aqui eu tracei uma linha aqui
horizontal para a gente explicar melhor isso aqui para o nosso entendimento. Olha, errar o alvo é o trabalho que o inimigo faz para fazer o pecador. Faz para fazer? Ficou assim meio que redundante, né? Tá, mas não é o sentido da palavra. Errar o alvo. É a ação, digamos assim, que o inimigo faz para o pecador, para desvirtualizar o foco do pecador, para que o pecador venha errar o alvo. Então, baseado nisso, existem aqui uma verdade, a verdade. Então, o homem, ele precisa dessa verdade. Ele precisa dessa verdade aqui, ó. O alvo dele está para cá. Então, ele tem um alvo para alcançar. Esse alvo é a verdade. E nós só encontramos a verdade na pessoa de Jesus Cristo, né, fazendo a vontade de Deus através do Filho, né, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, através da regeneração. Então, nessa verdade, nós precisamos atingir o alvo. E o contrário disso é o pecado. O pecado, ele vem no ser humano, ele ataca aqui na contramão da verdade. Na contramão da verdade. Então, a verdade vai para cá, e o pecado, ele está aqui na contramão, no sentido horizontal na contramão. Tá certo? Então, explicando melhor a situação, diz o seguinte, por isso, ele, o inimigo, o diabo, é o pai da mentira, o autor da mentira. Então, ele é o pai da mentira. Ele entra na contramão da história aqui, ó, na contramão. A função dele é pegar esta verdade aqui, ó, e jogar na contramão aqui do homem, para que o homem comece a não crer nesta verdade. E aí ele começa mentindo para o homem, ele começa mostrando para o homem, né, mostrando para o pecador coisas que não que desagrada a Deus, que desagrada o Pai, desagrada o Filho e desagrada o Espírito Santo. E aí o homem começa a se perder no universo. Vamos à frente explicar isso. Traçando uma linha na horizontal, não, na vertical agora. Traçando uma linha na vertical, então nós temos o seguinte, nós temos uma posição pecado versus verdade na linha horizontal, na linha vertical, nós temos o homem no centro. Nós temos aqui, ó, o homem com a verdade. O homem com a verdade. Então Deus, a Bíblia diz que da vontade de Deus é que nenhum se perca, todos se salvem. Então o homem está aqui no centro. O Espírito Santo, ele está aqui, ó, ao redor do homem. Ele está aqui, ó, ao redor do homem, dando proteção, uma vez que ele está na verdade. Então ele tem essa proteção. O homem tem essa proteção aqui do Espírito Santo. O homem tem essa proteção. Quando ele está aqui, ó, no centro, quando ele está aqui no centro, na verdade, ele tem a proteção do Espírito Santo. Na medida que o enganador, ele vem aqui, ó, na contramão, como eu expliquei aqui no slide anterior, nessa contramão aqui, ó, para desvirtualizar o homem, na contramão, e o homem começa a dar crédito a essa situação, o que acontece na vida do homem? Acontece isso aqui, ó. O opositor, diabo,
ele está aqui, ó, ao derredor. Ele está ao derredor, neste universo aqui, ó, nesse universo, que é mundo, que é nesse universo, todo esse universo aqui, ó, todo esse universo. Então, ele está ao derredor, aqui, ó, todo em volta, ao derredor, aqui, ó. A Bíblia diz que ele está rugindo como um leão, para tragar todo aquele que ele possa tragar. Ele está rugindo como um leão, mas ele não é um leão. O leão da tribo de Judá, ele está dando proteção aqui através do Espírito Santo. É o Consolador. Esse é o Consolador aqui. Ele está fazendo a função do leão da tribo de Judá, dando proteção ao homem aqui no centro da vontade. O homem no centro da vontade. Aí vem o seguinte: na medida que o homem começa a dar crédito ao inimigo, ele começa a sair do centro da vontade de Deus. E aí é onde o inimigo começa, o opositor aqui começa a tomar terreno. O Espírito Santo começa a se afastar e começa a tomar terreno aqui, o opositor. E aí é onde ele vem com um engano, né? Vem com um engano onde explica aí a autoria dele, né? O pai da mentira. Muito bem. Vamos mais adiante. Acho que aqui ficou mais ou menos um pouco explicado. E aí a leitura fala sobre Caim que mata Abel. E ele diz que a leitura fala aqui que o substantivo derivado desse termo aparece pela primeira vez no relato do assassinato de Caim por seu irmão, de Abel por seu irmão Caim. Aí tem a frase que diz: e se não fizer bem, o pecado jaz à porta. O que é isso? O Senhor perguntou para Caim por que ele estava triste, o seu semblante. O Senhor perguntou para Caim por que, após ele ter praticado o delito, por que o seu semblante andava irado? Todavia ele andava irado. Por que ele andava daquela maneira irado? Se todavia permanecerdes mal, eis que o pecado jaz à porta. Aí ele continua falando: o seu desejo será contra ti, mas a ti compete dominá-lo. Ou seja, olha, Caim, você se encontra irado, se encontra mal, se encontra maquinando mal, mas o teu desejo é contra ti, isso compete você a controlar. E nós sabemos a resposta que, quando o Senhor pergunta do seu irmão, nós já sabemos a resposta. Ele veio perguntando se ele era tutor do seu irmão. Muito bem. Aqui está o termo grego da Septuaginta no Novo Testamento, que quer dizer hamatia, ou seja, hamatia, a mesma que refere o pecado. Hamatia, a mesma que refere o pecado. Então, esse termo na Septuaginta, ou seja, na doutrina do grego, do hebraico para o grego, significa esta palavra hamatia. Hamatia significa o pecado na tradução. Muito bem, vamos à frente. Aí nós temos o outro termo lá, nós temos o nosso segundo subtópico. O segundo subtópico vai tratar do termos hebraico. Existem 2 termos hebraicos aí na nossa revista, onde se trata do nome Avon, com W, e Pasra. Esse aí é com acento, mas eu estou com problema, como já falei. Explicando Avon em hebraico. Avon, termo Avon, palavra em hebraico. O mesmo que indica perversão.
vem do termo entornar ou torcer. Dá a ideia de perverter a lei de Deus. Então, isso tudo é iniquidade, perversão, torcer ou entornar, a ideia de perverter a lei de Deus. É o termo avon. Essa palavra aparece traduzida em nossas versões, nas nossas Bíblias, nas versões que temos hoje, como injustiça. Em Gênesis, capítulo 15, versículo 16, e maldade, em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, e iniquidade, Levítico, no capítulo 26, versículo 24. Então, esta palavra ela aparece lá, né, representando esses nomes lá do hebraico, né, trazendo ela hoje para a nossa tradução, a tradução hoje que nós temos. O verbo avá, da mesma raiz, decorre a natureza do coração da pessoa não regenerada. João, no capítulo 15, versículo 5, vai tratar desse assunto. Isso revela a vida torta do pecador, ou seja, esse verbo que nós falamos aqui do grego, ele é a mesma coisa que dizer, a raiz descreve a natureza de um pecador, de um coração, de uma pessoa que ainda não regenerada. Vamos ler no livro de João, no capítulo 15, versículo 5. João, no capítulo 15, versículo 5, para nós entendermos melhor o assunto na qual estamos falando. Capítulo 15, e o versículo 5 de João nos diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Então, o Senhor Jesus está dizendo aqui, esse verbo que está falando de ramar, uma pessoa de mesma natureza, de mesma raiz, descreve a natureza do coração de uma pessoa não regenerada. Ou seja, uma pessoa que não é regenerada, ela não tem Deus. Não tem Deus, não tem o Filho. Não tendo o Filho, nada pode fazer. Nada podemos fazer sem Deus. É isso que o versículo está dizendo aqui. Eu sou a videira, vós os ramos. Então, essa videira, nós regenerados, então nós enxertamos nessa videira. Uma vez como jambuzeiros bravo, nós agora enxertando na videira, agora nós somos incumbidos a dar frutos. Uma vez que nós fomos enxertados, nós vamos dar frutos, muitos frutos. Porque se nós não formos enxertados nessa videira, nós não podemos fazer nada. Então aí nós não somos regenerados. E aí a regeneração vem do ouvir. Né? A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Uma vez que a gente ouve, o coração começa a receber esta mensagem. E aí o pecador, o homem, vai se regenerando na pessoa de Jesus Cristo. A palavra vai se auto-revelando à pessoa e a pessoa vai se regenerando. Muito bem. O outro verbo da armatologia, que é a doutrina que estuda
na teologia, o pecado do Antigo Testamento é perá, pensar, ou seja, o que é isso? Pensar, que quer dizer transgredir ou transgredir, ou o substantivo aqui, amados, transgressão, delito, Gênesis no capítulo 1, versículo 36, e Gênesis capítulo 50, versículo 17, aonde estão falando de transgressões. Lá essas passagens estão falando de transgressões cometidas respectivamente, né? Falando de transgressões. Então, não vamos ler a referência para nós ganharmmos tempo. Os irmãos podem observar aí nas suas Bíblias, eu acredito que estejam de posse, e ler essa referência bíblica. Vocês vão ter lá, né, nós vemos lá no capítulo 31, versículo 36, nós vemos Jacó lá falando com Labão sobre, ele pergunta para Labão qual era a sua transgressão em relação a uma geral que ele deu lá, procurando, né, sobre os deuses que ele servia, né, os ídolos do lar, que tinha sumido, e Jacó tinha saído ido embora com suas filhas, né, e agora ele monta uma campana para alcançar a Jacó, e ele chega lá enfurecido, querendo saber se Jacó tinha levado os deuses que ele servia. E aí, chegando lá, Jacó não sabia da situação. Aí uma das suas esposas, que foi, se não me falha a memória agora, foi Leia, ou Elia, uma coisa assim, ela tinha escondido debaixo da sela, né, do seu animal. E ali foi uma surpresa para Jacó, porque ele nada estava sabendo da situação. Ficou meio constrangido. E aí ele diz, olha, qual é a minha transgressão? Então ele não estava sendo justo aquilo que ele estava sendo cobrado, uma vez que ele não sabia do que ele tinha se passado. Então ele estava perguntando pela sua transgressão, desse termo que nós acabamos de explicar aqui, né, penhar, quer dizer, transgredir, ou substantivo de transgressão, ou seja, delito. Ele pergunta qual o meu delito, o que eu fiz de errado, tá? Então é uma passagem para a gente estar analisando aí depois. O ser humano forçou e foi além dos limites que Deus estabeleceu. E isso fez toda a humanidade. E isso fez toda a humanidade, homens e mulheres, errar o alvo da vida. Com o pecado, o ser humano ele forçou a situação e ele ultrapassou os limites, né, que Deus estabeleceu para ele. E isso, o que aconteceu? Levou toda a humanidade a sofrer. Homens e mulheres, todos erraram o alvo. Então essa lição ela está levando a situação da condição do homem. Como que o homem vai fazer agora, depois do pecado? Qual a solução? Essa é o intuito dessa lição, é o enfoque dessa lição, é mostrar uma solução para a humanidade pecadora, para a pecaminosidade. Qual a resposta, qual a solução perante aí a providência? Nós vimos na nossa aula passada, de número 5, né, a providência de Deus. Então, isso agora o homem pecou. E com a pecaminosidade humana,
e a sua restauração a Deus, né, que foi a providência de Deus, mas como que foi isso? Como que isso vai levar? Então essa é a explicação dessa lição. Nosso terceiro subtópico vai falar de o que é o pecado. Então aqui, o que é realmente o pecado? O que é isso? O que é isso? O que é esse pecado? A Bíblia revela a verdade em forma popular, a vida, de fato. Pois é um livro de descrição e não de definição. O que é isso? A Bíblia revela a verdade em forma popular de vida e fato, de vida e fatos. Pois é um livro de descrição e não de definição. O que é isso? O que é isso? Livro de descrição e não de definição. O que é isso? Vamos explicarmos aqui o que quer dizer isso, essa situação. As declarações que o pecado, olha, as declaram que o pecado é a transgressão da lei e que toda iniquidade é pecado. Então, a Bíblia declara que o pecado é a transgressão da lei e que toda lei e que toda iniquidade é pecado. Isso está escrito lá no livro de João, no capítulo 5, versículo 17, 1 João, capítulo 5, versículo 17, 1 João, primeira epístola, né? De João, capítulo 3, versículo 4, da Almeida Revisada. Essa declaração é chamada de pecado de comissão, ou seja, o que é isso? Quando praticamos aquilo que sabemos que não deve ser praticado. Então, quando isso acontece, que praticamos algo que não pode, sabemos que não pode ser praticado, o que isso é? Isso é pecado de comissão. Pecado de comissão. Comissão. Ó. Ou seja, nós sabemos que não podemos cometer o delito. E aí cometemos. Então isso aí é pecado de comissão. Vamos à frente. No nosso segundo subtópico. Segundo tópico agora. Agora nós vamos falar da origem do pecado. Então nós aqui, com essa explicação, nós chegamos aqui ao nosso primeiro tópico. Ainda no nosso primeiro tópico, vamos falar aqui do... o slide pulou ali, mas vamos falar aqui, colocar aqui uma situação aqui. As Escrituras declaram que o pecado é transgressão da lei. Toda iniquidade é pecado. Essa declaração é geralmente conhecida como pecado de comissão. Isso é, quando praticamos aquilo que não devemos fazer. Então, praticamos aquilo que não devemos fazer, então isso você sabe. Nós sabemos que não é para fazer. Então, e fazemos. Então, isso é chamado de pecado de comissão. Pecado de comissão. Você sabe que não é para fazer e você faz. Você está consciente. Então, pecado consciente. Na sequência da leitura, diz assim: mas a palavra de Deus nos ensina ainda que aquele, pois, que faz bem, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago capítulo 4, versículo 17. Esse pecado é chamado de omissão, pois
consiste em nossa falta de ação naquilo que deveríamos fazer. Também, se você sabe que tem que fazer algo e não faz, também comete pecado. E isso aí é um pecado de omissão. Você está omitindo uma coisa que você tem que fazer. Você está omitindo. Ou seja, tem certeza, você sabe que precisa ser feito e você não faz porque é negligente, porque é servo negligente ou porque é um preguiçoso. A Bíblia nos manda ir ter com a formiga, ó preguiçoso. Então, quando a Bíblia nos manda ir ter com a formiga, ela quer dizer o seguinte: um ser tão pequenininho e tão trabalhador, a formiga, né? Um ser tão pequenininho, nós vemos que a formiga ela batalha e ela leva comida para a sua casa durante 6 meses, porque ela não vai poder sair nos outros 6 meses do ano, por causa que ela vai precisar ficar dentro de casa e aí ela precisa ter alimento nesse período. Então ela trabalha esse tempo inteiro levando alimento para a sua casa. Então a Bíblia manda para que nós vamos termos com a formiga, ó preguiçoso. Eu não lembro agora onde que está, mas eu sei que é em Provérbio. Né? Provérbio. Busca na sua Bíblia aí de estudo que você vai encontrar essa referência bíblica para que manda nós termos com a formiga, ou seja, vamos ter exemplo com a formiga. Muito bem, então vamos agora para o nosso segundo tópico, que fala a origem do pecado. Nosso segundo tópico, também nós temos aí 3 subtópicos, onde vai falar sobre o pecado no céu, o pecado no Éden e a universalidade do pecado. Vamos aqui. Primeiro subtópico, o pecado no céu. O pecado no céu. Vamos ler aqui. O pecado no céu foi lá que tudo começou. O pecado já havia sido introduzido no universo quando Adão e Eva foram criados. Antes de acontecer na terra, o pecado se originou no céu pelo mau uso do livre-arbítrio. Jesus disse que o diabo peca desde o princípio. Está em João capítulo 8, versículo 44. O querubim ungido foi criado perfeito em sabedoria e formosura. Tinha o selo da perfeição, mas se rebelou contra Deus. Foi o orgulho e a soberba que fizeram esse querubim se transformar em Satanás. Ele foi expulso do céu com os anjos que o acompanhavam em sua rebelião. Muito bem. Nosso slide diz o seguinte: pelo mau uso do livre-arbítrio, nós falamos, o querubim ungido foi criado por Deus, perfeito em sabedoria e formosura, e tinha o selo da perfeição para adorá-lo. Ele tinha autoridade, o selo da perfeição para adorá-lo. Mas se rebelou contra Deus, com orgulho, soberba, que fez esses querubins se transformar em Satanás e foram expulsos do céu com os anjos que aliavam, ou seja, que estavam com ele, que estavam ao seu lado. E ele, aliado a ele em sua rebelião. Isso está escrito lá em Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Ezequiel capítulo 8, versículo 12. E também Ezequiel capítulo 8, versículo 12. Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 14. Tá? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. E
segundo a Pedro, segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 4. E ainda em Judas, versículo 6, e Apocalipse, capítulo 12, versículo do 7 ao 9. O meu slide aqui deu um probleminha aqui para estar mostrando isso para vocês. Muito bem. Vamos aqui mais à frente. Vamos explicar o subtópico. O subtópico segundo. O segundo subtópico fala o pecado no Éden. Agora, no Éden. Como aconteceu no Éden? Adão, lendo na revista, Adão tinha a permissão de Deus para comer de toda a árvore do jardim, exceto da árvore da ciência do bem e do mal. Muito bem. Satanás, amados. Satanás não pegou Deus de surpresa ao enganar o casal no Éden. Não, ele não pegou Deus de surpresa. Pois antes Deus já havia tido um problema no céu com o mesmo ser criado por ele. Deus já tinha um problema. Deus já sabia que poderia a qualquer momento acontecer uma rebelião, porque ele já tinha passado por um problema desse lá no céu. Então, com base nisso, ao que eu, como comentarista, comentei aqui. É assim, às vezes, está errado aqui em português. Às vezes criamos cobra para nos morder. Em Isaías, no capítulo de número 1, versículo 2 ao 3, o Senhor, Deus, falou por intermédio do profeta que o povo não ouvia porque era rebelde. O povo não ouvia porque era rebelde. Está lá escrito em Isaías, no capítulo de número 1, versículo 2 ao 3. Muito bem. Deus ainda falou o quê? Criou filhos e os ensinei. Criei filhos e os ensinei, mas eles estão revoltados contra mim. Aí Deus continua falando através do profeta Isaías. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a sua manjedoura, mas o meu povo, olha, a sua manjedoura. Mas Israel, ou seja, o seu povo, né? Mas Israel não conhece a mim e não entende o que os ensinei. O que é isso? Sabe? Adão, amados, Adão ele tinha, Deus falou com Adão de uma maneira muito clara, o que ele podia e o que ele não podia ali no Éden. O que é rebeldia? É assim, às vezes, criamos cobra para morder. Isaías. O Senhor Deus falou por intermédio do profeta. O profeta não ouvia, porque era rebelde. Aqui eu fiz 2 vezes essa passagem, porque era rebelde. Muito bem. O que é isso? A desobediência do casal no Éden. Deus foi bastante direto ao dizer o que eles podiam comer, tá? E o que não podiam. Deus foi muito taxativo, foi muito direto. Não ficou dúvidas. O problema é que às vezes são mais fáceis fazer o que é errado do que o certo, né? Às vezes nós temos essa tendência de querer fazer as coisas erradas em vez de fazer a certa. Isso é a natureza adâmica, né? Foi assim também para Adão e Eva. Foi assim também pelos dois. Então eles tenderam a fazer o que era errado. Apareceu lá a serpente, né? Introduzida de diabo e falou aos seus ouvidos que nada,
que Deus coisa nenhuma, Deus não disse isso, ele falou isso porque o dia que vocês comerem, vocês vão ficar sabendo, vocês vão ficar igual a ele, vão saber, vão ter essa... Aí eles tiveram a curiosidade, né? Curiosidade, há um ditado aí que a curiosidade mata, né? E realmente, nesse caso, a curiosidade cumpriu. Acabou levando uma sentença que nós estamos pagando isso até hoje. Muito bem. E você? O que anda fazendo? O que Deus manda? Você anda fazendo o que Deus manda? Ou anda dando ouvidos à doutrina de demônio? Fiz uma pergunta aqui. O que nós, como servos de Deus, andamos fazendo? Né? Será que temos feito o que Deus manda? Feito o que Deus manda? Ou estamos ouvindo doutrinas de demônio? Doutrina de demônio. Isso é para a gente refletir, né? Para nós refletirmos aí nessa situação. Nosso terceiro subtópico vai falar sobre a universalidade do pecado. A Bíblia declara, a Bíblia é clara a nos afirmarmos que herdamos a natureza adâmica, a natureza pecaminosa adâmica. Isso é uma realidade, isso é fato. Nós herdamos isso. E por esse fato, passou a ser chamado de pecado original. Passou a ser chamado de pecado original. Muito bem. Isso é um fato incontestável, pois todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Romanos, no capítulo de número 3, versículo 23. Assunto do nosso textual. Assim, amados, assim, toda a humanidade tinha extraviado. Ninguém havia quem fizesse o bem. Ninguém havia quem fizesse o bem. Muito bem. E por isso, no mundo, 100% dos humanos pecaram. Isso é fato. Não existe um sequer que não pecou. Todos pecaram. 100% da humanidade. 100% dos humanos na Terra, no planeta, pecaram. Isso é fato. Estamos afirmando isso. Isso é na Bíblia. Não estamos acusando ninguém. Isso é bíblico. Muito bem. Então, vamos adiante. O problema é que por essa causa estamos sentenciados a recebermos a morte como pagamento por essa transgressão. Por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então nós estamos sentenciados à morte por essa transgressão. Receber um pagamento por essa transgressão desse pecado. Muito bem. E aí, que situação, né? Que situação depois dessa uma sentença dessa. E agora nós vamos conversar aqui uma situação. Onde deu início a corrupção, então? Onde deu início? Lá no Éden. A corrupção terrena do homem. Deu lá no Éden. Toda a corrupção de toda a humanidade, em todo o seu ser, corpo, alma e espírito, intelecto, emoção e vontade. Referência bíblica, Isaías capítulo 1, versículo 5 e o versículo 6. E 2 aos Coríntios, capítulo 7,
versículo 1. Se deu lá no Éden, nessa situação. Muito bem. E agora chegamos aqui ao nosso segundo subtópico. Vamos para o nosso terceiro tópico. Nosso terceiro tópico da nossa lição. Onde vai tratar da solução para o pecado. A solução. Nessa solução para o pecado, nós temos aí também, nós temos agora 2 subtópicos apenas. Nem tudo está perdido, é o primeiro subtópico, e o segundo é a provisão de Deus. A provisão de Deus. Vamos ver o que Deus, com base nessa situação, ele providenciou para a humanidade. Vocês verem que tudo vem desde o princípio trazendo para a solução. Pecou o homem através do primeiro homem, aí vem o pecado, aí agora o homem foi destituído, Nós sabemos que Adão foi expulso do jardim do Éden, por causa do pecado, foi dado-lhe uma sentença para ele, e agora o homem ficou sem solução. Deus tinha destituiu o homem da glória dele por causa de Adão, por causa do pecado. E aí vem todo esse processo de lá para cá, e agora, nesse último tópico, agora Deus chama aqui de que nem tudo está perdido. O que ele quer falar? Aí a provisão de Deus. Parece que tem uma luz no fim do túnel aqui, da situação. Vamos ver o que é isso. Nem tudo está perdido. Olha que esperança. Ó. Nem tudo está perdido. Tá? Aí eu classifiquei aqui em quatro etapas. Letra A, B e C. Ele diz assim, a Bíblia relata que estávamos mortos em nossas próprias ofensas. Vamos ver isso na revista? Olha, vamos ler na revista aqui. Ó. Solução para o pecado. Nem tudo está perdido. A Bíblia narra a situação humana descrevendo como mortos em ofensas e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. E que o salário do pecado é a morte, o que eu falei agora há pouco. Morte significa separação. Isso começou com a queda de Adão e continuou com a sua posteridade. Acabei de falar essa situação. Mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, declara que nos vivificou e que o seu dom o dom gratuito é a vida eterna. O que é isso? O que é isso? Eu classifiquei aqui A, B e C. Letra A, B, C e D. A Bíblia relata que estávamos mortos, acabei de falar, em nossas próprias ofensas. Ou seja, nos arruinamos. Ou seja, nós arrumamos problemas para nossa própria condenação. Arrumamos problema para a nossa própria condenação através do pecado. Item B diz assim, ó, pois como o salário do pecado é a morte, pois como o salário do pecado é a morte, nós tínhamos cumprido essa terrível tarefa de afundarmos neste delito. Olha que situação. Se o salário do pecado era a morte, então cumprimos essa terrível tarefa, de arruinarmos nesse delito. O homem estava arruinado, estava sentenciado à morte, uma vez que ele transgrediu as coisas de Deus. Ele foi expulso lá do Éden e agora foi dado-lhe uma sentença e agora estávamos fomos destituídos, estávamos sentenciados à morte. E aí vem, nem tudo está perdido. No nosso item C, eu fiz uma pergunta. Como morte significa separação, está escrito aqui na revista também, essa separação
começou no Éden, com a expulsão de Adão pelo próprio Deus de sua propriedade. O jardim era de propriedade de Deus e Adão estava ali como um mordomo de Deus, né? Deus o criou, né? E ali nós sabemos que Deus criou ali Adão para cuidar do jardim, cuidar do jardim do Éden. E aí Deus, ali na criação do homem, ele disse que não era bom que o homem ficasse só, cria a sua esposa para ele, né? E dá ali o nome de Eva e tal. Muito bem. E aí, no nosso item D, e comece vacilo, e como esse vacilo, erro de português de novo aqui, e como esse vacilo de Adão e Eva comprometeu toda a humanidade. Com o vacilo dos dois, com o vacilo de Adão e Eva, agora ele compromete, né, toda a humanidade. E Adão, hein? Que situação! E agora o que fazer? Comprometeu toda a humanidade, destituída da glória de Deus. Deus já falou isso. E agora, né? E agora o que fazer? E agora o que fazer? Né? Muito bem. Mas aí aparece aqui na nossa lição, ó. Aparece aqui na nossa lição, né? No nosso tópico aí. Nem tudo está perdido, né? No nosso subtópico. Mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, declara agora que nos vivificou. Tá certo? Aqui, ó. Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, declara agora que nos vivificou. Olha que esperança! E que o seu dom gratuito é a vida eterna. Nossa, que confusão, agora não entendi nada. Então, dom gratuito é a vida eterna. Agora Deus está querendo dar pela sua infinita bondade. Olha que maravilha, olha. Eu disse que ele é bondoso, que Deus é bom. Olha, pela sua bondade e misericórdia. Pela sua bondade e misericórdia, ele declara, ele fala, olha, o homem vai vivificar. Ele vivifica o homem. Ele vivifica o homem, porque ele é bom. Porque ele é bom. Ele agora começa a ter aqui uma luz no fim do túnel para esse homem que estava preso, que estava condenado, sentenciado à morte. Agora Deus começa a buscar uma solução para esse homem. Muito bem, vamos ver o que é isso? Glória a Deus, né? Glórias por essa maravilha. Glórias ao Trino Deus. Muito bem. Vamos aí. Vamos à frente aqui. Vamos perguntar aqui. Nosso segundo subtópico. A provisão de Deus. Assim como a condenação que nos sentenciava à morte veio por um homem, Adão, assim também a redenção veio por um homem. A graça de Deus, o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo. Né? Assim como o pecado entrou por um homem, agora a graça também vem por um só homem, Jesus Cristo. Olha, a solução está aqui, Jesus Cristo. O que é isso? Ele se deu por sacrifício vivo pelos pecados da humanidade. Pecado da humanidade, a humanidade perdida, que nós falamos lá atrás. Vindo a solução. Vindo agora a solução. A solução. Vindo agora a solução para este homem que não tinha jeito. Terceiro subtópico,
nossa conclusão. Na nossa conclusão, nos diz o seguinte aqui, ó. Nossa conclusão. Aí. A única esperança do homem é o Senhor Jesus. O único que pode nos restaurar a Deus. Então, a nossa conclusão aqui é a única esperança do homem é o Senhor Jesus. O único que pode nos restaurar a Deus. Este é o único que pode fazer isso. Isso se dá tanto a possessões de bens, como também a nossa salvação do pecado, através do verdadeiro arrependimento e fé. Então, através do verdadeiro arrependimento e fé, Jesus Cristo é a solução para este homem que outrora não tinha esperança. Meus amados, tem um erro, esse vídeo ele tem alguns erros, né? Espero que os irmãos possam não levar em consideração. Esta passagem aqui é uma passagem da lição anterior, onde eu fui matando os slides, né, e recopiando, e acabou essa passagem aqui, ela acabou sendo copiada. Então os irmãos me perdoam aí na hora de estar fazendo essa leitura. Essa passagem aqui não é dessa lição, é da lição anterior. Você pode verificar no outro vídeo que esse aqui faz parte da lição anterior. Tá certo? Essa passagem aqui, ó, faz parte da lição anterior. Está falando aqui do Espírito Santo. Mas se for fazer um estudo e quiser incluir nessa passagem, vai encontrar vaga para estar explicando, né, dentro do que nós lemos essa situação. Mas não faz parte desse vídeo, esse tópico, esse subtópico aqui, o terceiro último subtópico do vídeo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, né, em Cristo Jesus. Se esse vídeo foi bênção para você, dá um clique aí, dá um joinha para nós, para que nós possamos aí nas próximas aulas estar melhorando essa situação, melhorando aí o nosso trabalho para a glória de Deus. Amém.